Olá, boa noite. Ministro do Supremo Tribunal Federal vai propor à Corte a discussão sobre os valores destinados às emendas parlamentares. Júri popular julga Rony Lessa e Elcio de Queiroz pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Supremo recebe informações sobre reestruturação do subsistema de atenção à saúde indígena. Mancha verde é proibida de entrar em estádios de São Paulo depois da emboscada contra ônibus da torcida cruzeirense Máfia Azul. Polícia Federal desarticula grupo que movimentou mais de R$1,5 bilhão para plataformas estrangeiras de apostas esportivas. E ainda, Conselho Nacional de Justiça abre espaço para que a sociedade envie propostas para metas a serem cumpridas pelo Judiciário Brasileiro em 2025. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 30 de outubro, começa agora. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, disse que vai propor à Corte a discussão sobre os valores destinados às emendas parlamentares. A declaração foi dada no Congresso Internacional de Direito Constitucional do Instituto de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, em Brasília. Quem tem as informações é Marta Ferreira. O ministro Flávio Dino disse que vai propor uma possível limitação do montante das emendas. Flávio Dino destacou ainda que não é desejo do Supremo manter a execução orçamentária congelada. É importante realçar: o Supremo travou a execução das emendas parlamentares por 11-0 em razão do descumprimento da decisão do Supremo de 2022. No momento que ela for cumprida, nós teremos a retomada da execução das emendas e os demais aspectos serão debatidos no próximo ano. Relator das ações que tratam das emendas parlamentares, em agosto, o ministro Flávio Dino suspendeu a execução de todas as emendas impositivas. A liminar foi confirmada pelo plenário do STF. Depois disso, o Congresso Nacional começou a discutir um texto para regulamentar as emendas parlamentares ao orçamento da União. Essa é a condição para que a execução das emendas seja desbloqueada. Nesta quarta-feira também, o ministro Flávio Dino recebeu o relator-geral do orçamento, senador Ângelo Coronel, para falar sobre o projeto que trata de uma nova regulamentação para as emendas parlamentares. A Assembleia Legislativa do Amazonas terá que eleger novos dirigentes para a gestão 2025-2026. De acordo com a decisão do STF, a emenda constitucional que permitiu antecipar a eleição da mesa diretora violou o entendimento da Corte sobre o tema. Repórter Evelyn Araújo. A eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas havia sido antecipada, com base numa alteração na Constituição do Estado, revogada 4 meses depois. A realização de um novo pleito para a gestão 2025-2026 foi determinada pelo ministro Cristiano Zanin na ação em que o Partido Novo alega que essa mudança violou os princípios democrático e republicano. Na decisão, Zanin destacou que, desde a época da promulgação da emenda, a jurisprudência do STF já sinalizava a inconstitucionalidade da antecipação da escolha da nova diretoria e da fixação do limite de uma única reeleição ou recondução dos integrantes da mesa diretora. A determinação agora vai ser levada para confirmação do plenário do STF. O Supremo recebeu o primeiro relatório do Ministério da Saúde sobre a implementação do Plano de Aperfeiçoamento do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. O encontro foi na sala de sessões da segunda turma da Corte. Acompanhe com Carolina Chaves. A audiência foi realizada pelo Núcleo de Solução Consensual de Conflitos do Supremo Tribunal Federal, com representantes do Ministério da Saúde e indígenas. O encontro foi para apresentar o primeiro relatório de implementação do Plano de Aperfeiçoamento do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, homologado pelo Supremo em abril deste ano.
O tema faz parte da ação que tramita na Corte, na qual a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e o Partido Socialista Brasileiro alegam omissões do poder público que colocam em risco a saúde da população indígena. O relator é o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Na reunião, o Ministério da Saúde apontou dificuldades quanto ao nível de profissionalização da Secretaria de Saúde Indígena. A pasta informou que está analisando a distribuição de recursos orçamentários com base nos indicadores epidemiológicos, demográficos e socioeconômicos da população indígena. O Ministério da Saúde quer investir em telemedicina para tentar resolver o problema. A pasta informou que foram instalados mais de 100 novos pontos de internet nas unidades atendidas pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena e, no prazo de 30 dias, vai apresentar um cronograma de implementação de serviços remotos. Também nesse prazo, deverão ser apresentadas informações sobre melhorias do saneamento básico em terras indígenas, com indicação de quantitativo de profissionais e programas de monitoramento da qualidade da água. Atendendo a um pedido do Ministério Público Federal, a Justiça condenou um fazendeiro a pagar mais de R$1 milhão por provocar desmatamentos no Pará. Márcio Fontinelli. O Ministério Público Federal recomendou, a partir das provas apresentadas, a condenação de um fazendeiro acusado de desmatar 134 hectares de terra em Altamira, no Pará. Seguindo o entendimento do MPF, a Justiça sentenciou o homem a pagar R$1.200.000 em indenização, além de ter o nome retirado do cadastro ambiental rural e ser obrigado a recuperar a área destruída. No processo, foram anexadas fotos tiradas por satélites, feitas dentro do projeto Amazônia Protege, que é uma iniciativa do Ministério Público Federal. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou a cassação e a inelegibilidade do deputado estadual suplente do Amapá, Alberto Lima Lobato. Os detalhes com Flávia Alvarenga. Por unanimidade, os ministros mantiveram a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. O deputado estadual suplente, Carlos Alberto Lobato Lima, perdeu o mandato e está inelegível até 2030, por abuso de poder econômico e compra de votos. De acordo com a Justiça Eleitoral, durante a campanha em 2022, Carlos Lobato montou um esquema de atendimento médico para eleitores em troca de votos. O ministro relator André Mendonça diz que as provas do caso são robustas, que o candidato tinha uma estrutura organizada e houve, inclusive, um flagrante de consulta domiciliar. Há um farto material probatório demonstrando os ilícitos. A existência de estrutura organizada para o oferecimento de consultas médicas gratuitas, em troca de voto de eleitores em situação de vulnerabilidade econômica, caracteriza captação ilícita de sufrágio. O Tribunal Superior Eleitoral determinou ainda a anulação dos votos dados ao deputado e o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário. A vaga de suplente será redistribuída. A seguir, Tribunal Regional Federal da Primeira Região reduz multa, mas mantém condenação de plataforma por anúncios de medicamentos sem autorização da Anvisa. E o TST manteve a decisão que condenou o Estado de Santa Catarina a fornecer coletes à prova de balas a todos os agentes penitenciários do Estado. Voltamos em instantes. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que condenou o Estado de Santa Catarina a fornecer coletes à prova de balas a todos os agentes penitenciários do Estado, sejam temporários ou efetivos. Para os ministros, a Justiça Trabalhista tem competência para atuar no caso por se tratar de uma questão de saúde e segurança dos trabalhadores. Reportagem de Larissa Batista. A situação dos agentes contratados em regime temporário foi denunciada pela Defensoria Pública de Santa Catarina. De acordo com os defensores, os trabalhadores estavam executando as funções dentro das penitenciárias sem coletes à prova de balas.
O Ministério Público do Trabalho, então, ajuizou uma ação civil pública contra o governo do estado. O MPT pediu que os coletes fossem fornecidos tanto para os trabalhadores temporários quanto para os efetivos. Em defesa, o Estado argumentou que os coletes à prova de balas eram utilizados apenas em atividades externas, porque na área interna das unidades prisionais poderiam ser tomados pelos presos em eventual confronto. O governo estadual também sustentou que a Justiça do Trabalho seria incompetente para julgar demandas de servidores temporários. Além disso, alegou que o pedido do MPT não estava fundamentado em lei específica ou norma regulamentadora sobre o tema. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, acolheu os argumentos do MPT. O regional identificou o tratamento discriminatório entre agentes efetivos e temporários, que tinham as mesmas atribuições e corriam os mesmos riscos. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator do caso, o ministro Maurício Godinho Delgado, teve o mesmo entendimento. O ministro explicou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a competência da Justiça do Trabalho para julgar ações que tratem da saúde e da segurança dos trabalhadores. Para o relator, isso inclui processos que tenham por objetivo obrigar a administração pública a cumprir essas normas, mesmo em relações submetidas ao regime estatutário. Por unanimidade, a terceira turma do TST condenou o Estado de Santa Catarina a fornecer os coletes à prova de balas a todos os agentes penitenciários, temporários ou efetivos, no prazo de 90 dias. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região reduziu a multa, mas manteve a condenação de uma plataforma por anúncio de medicamentos sem autorização da Anvisa. William Nascimento com as informações. A 11ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a condenação da editora Gazeta do Povo por veicular um anúncio de produto de emagrecimento sem autorização da Anvisa. A multa aplicada foi reduzida de 30 para 10 mil reais. A editora argumentou que apenas divulgou os anúncios e que a responsabilidade seria do anunciante, mas o tribunal entendeu que a plataforma deve garantir que os anúncios estejam de acordo com a lei. Para o relator, desembargador federal Newton Ramos, a propaganda de medicamentos deve ser restrita a veículos especializados. Ainda de acordo com o magistrado, cabe aos veículos de imprensa a responsabilidade de assegurar que as propagandas veiculadas em suas plataformas estejam em conformidade com a regulamentação vigente, evitando a disseminação de publicidade inadequada, sob pena de sanções administrativas. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível converter a obrigação de fazer em perdas e danos em qualquer fase processual. Os detalhes com Jéssica Castro. Reafirmando jurisprudência já consolidada no STJ, os ministros da primeira turma do tribunal confirmaram que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido do titular do direito, em qualquer fase processual, quando verificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica. Na origem do caso, um homem ajuizou a ação de obrigação de fazer contra o estado de Minas Gerais e 2 municípios da região, porque ele precisava realizar um exame de ressonância nuclear magnética do coração. A liminar concedida pela Justiça não foi atendida e o homem teve que pagar pelo procedimento. Ele solicitou então que o pedido inicial para a realização do exame fosse alterado para ressarcimento do valor gasto. A sentença de primeiro grau foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no sentido de extinguir a ação sem resolução de mérito por considerar que o exame já havia sido realizado e que não havia pedido expresso na petição inicial para ressarcimento ou compensação. O caso chegou ao STJ e a relatora, a ministra Regina Helena Costa, ponderou que a decisão sobre a efetiva necessidade de realização do exame, assim como a responsabilidade de cada um dos entes federativos nos fatos, exige análise das provas do processo, especialmente da perícia já realizada, o que não chegou a ser feito pelo Tribunal Mineiro. O colegiado seguiu o que considerou a relatora e determinou o retorno do processo para a Corte Estadual para que os fatos sejam avaliados e para que a Justiça de Minas Gerais decida sobre o pedido de reparação financeira.
O Superior Tribunal de Justiça julgou que convocação fracionada de aprovados em concurso não pode restringir a preferência de candidatos mais bem colocados. As informações com Jafer Araújo. A decisão foi tomada pela maioria dos ministros da segunda turma que reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de Rondônia. O TJ negou mandado de segurança a um candidato aprovado em segundo lugar para o cargo de oficial de justiça. Ele alegou que foi preterido na escolha da lotação. Por ter sido mais bem colocado, a primeira convocação em que participou ofereceu opções para uma comarca distante de Porto Velho, capital do estado. Enquanto 20 dias depois, na segunda convocação, foram oferecidas opções de lotação mais vantajosas, inclusive na capital. No julgamento da segunda turma do STJ, prevaleceu o voto do ministro Teodoro Silva Santos. O ministro apontou que o curto intervalo entre a primeira convocação e a segunda, de apenas 20 dias, violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso. Segundo ele, o prazo curto demonstrava que na data da primeira convocação já havia necessidade de provimento dos cargos. De acordo com o ministro, o próprio edital estabeleceu que a audiência pública para a escolha das vagas deveria obedecer à ordem de classificação no concurso. Por isso, o ato de priorizar candidatos aprovados em posição inferior também configurou ofensa aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. A seguir, júri popular julga Rony Lessa e Elcio de Queiroz pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. E ainda, Mancha Verde é proibida de entrar em estádios de São Paulo depois da emboscada contra ônibus da torcida cruzeirense Máfia Azul. Voltamos já. O julgamento de Rony Lessa e Elcio de Queiroz deve durar pelo menos 2 dias. Pela manhã, o júri ouviu a ex-assessora de Marielle e a mãe da vereadora. A repórter Evne Araújo acompanhou e tem as informações. As famílias de Marielle Franco e Anderson Gomes chegaram juntas ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Todos vestiam camisetas com os dizeres Justiça para Marielle e Anderson. São quase 7 anos de muita dor, de um vazio, de uma mulher que lutava exatamente contra isso e que foi assassinada da maneira que foi. Não é normal a violência que assola esse país e enquanto a gente tiver força e sangue correndo, a gente vai lutar. Eles precisam sim ser condenados e a gente dá uma resposta para esse Rio de Janeiro, para o Brasil e para o mundo em relação a Marielle e o Anderson. Cerca de 2 horas antes do começo do julgamento, as famílias participaram de um ato em frente ao tribunal. Com cartazes e girassóis nas mãos, os manifestantes pediram por justiça. O protesto foi organizado pelo Instituto Marielle Franco. O tribunal do júri começou por volta das 10h30 da manhã. A primeira testemunha a ser ouvida foi a jornalista Fernanda Chaves, assessora de Marielle Franco e principal testemunha do assassinato. Ela estava no carro que foi atacado e foi a única sobrevivente do crime. Eu percebi que era uma rajada na minha direção, na direção do carro que a gente estava. Eu, num reflexo imediato, eu me encolhi, me abaixei, eu estava atrás do Anderson e do lado da Marielle. O carro do Anderson era um carro pequeno, a Marielle é uma mulher grande, né? Ela estava do meu lado, então a gente estava muito próximo, olhando o celular, as fotos. E aí, num ato de reflexo, eu me enrolei e me enfiei atrás do banco do Anderson. Fernanda, que precisou sair do país depois do crime, contou com detalhes o que aconteceu após os tiros. Eu notei os braços do Anderson soltarem, eu estava atrás do banco dele, abaixada, eu notei o braço dele direito soltado do volante. Marielle estava imóvel, senti o braço dela por cima de mim, o peso do corpo dela em cima de mim. Essas lembranças são ainda sempre foram muito
muito difíceis e confusas, porque isso eu não enxergava direito, eu sentia muito, meu corpo inteiro ardia, eu não tinha certeza se eu tinha sido atingido ou não. Eu olhava para a Marielle lá dentro e queria acreditar que ela estava viva, que ela, né, imaginei que ela pudesse estar desmaiada, até porque como eu saí tão inteira dali, eu não queria admitir que ela pudesse estar morta. A mãe de Marielle Franco foi a segunda testemunha a ser ouvida. Ela não se opôs a prestar depoimento na presença dos acusados. Eu não estou aqui para falar da Marielle enquanto parlamentar, enquanto símbolo de resistência que essa mulher hoje é para a gente, no Brasil e no mundo. Estou aqui como uma mãe que sofreu esses anos todos com a falta da filha. Estou aqui para dizer o quanto é importante que as pessoas saibam quem era minha filha, quem é a Marielle, o que a Marielle fez todo esse tempo, qual foi a criação que essa menina teve. Rony Lessa e Elcio de Queiroz são acusados de serem os executores de Marielle e Anderson. Eles já confessaram o crime e fizeram um acordo de colaboração premiada em troca de redução no tempo de condenação. Os réus, que estão presos, participaram por videoconferência. Lessa está no complexo penitenciário de Tremembé, em São Paulo, e Elcio no Presídio Federal de Brasília, no Distrito Federal. O Ministério Público anunciou que vai pedir pena de 84 anos de prisão para cada réu, a soma da pena máxima dos crimes pelos quais os dois estão sendo acusados: duplo homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e receptação do carro usado no dia do crime. O júri popular é previsto para crimes dolosos contra a vida, ou seja, quando há intenção de matar. No júri, pessoas comuns decidem em conjunto sobre o caso. 21 jurados foram selecionados para participar e 7 deles foram sorteados para, de fato, compor o conselho de sentença. O julgamento deve durar pelo menos 2 dias. Até que uma decisão seja tomada, eles não podem se comunicar e dormem nas dependências do Tribunal de Justiça do Rio. Ao todo, 9 testemunhas foram convocadas, 7 indicadas pelo Ministério Público e 2 pela defesa de Rony Lessa. A defesa de Elcio de Queiroz desistiu de ouvir testemunhas. E o julgamento continua. Vamos conversar com a repórter Marta Ferreira, que atualiza as informações para a gente. Oi, Marta. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Lembrando que esse julgamento está acontecendo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Hoje à tarde foram ouvidas mais testemunhas, entre elas agentes da Polícia Civil e um delegado da Polícia Federal. Só depois é que os 2 réus serão ouvidos por videoconferência, porque eles estão presos, mas não estão no Rio de Janeiro. Na sequência, haverá um embate entre a promotoria e os advogados de defesa. A previsão é que esse julgamento dure 2 dias. Quem quiser acompanhar tudo ao vivo pode acompanhar pelo canal do YouTube do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Lembrando que, se eles forem condenados, eles podem pegar uma pena de até 84 anos de prisão. E a gente aqui na TV Justiça vai seguir acompanhando esse julgamento. William. Obrigado pelas informações, Marta. Torcida organizada do Palmeiras é proibida de entrar em estádios de São Paulo e polícia pede prisão de pessoas ligadas ao ataque aos ônibus de cruzeirenses. Polícia Federal desarticula o grupo que movimentou mais de R$1,5 bilhão em plataformas estrangeiras de apostas. Confira os destaques. A Polícia Federal pôs fim a um grupo responsável pela movimentação de dinheiro para plataformas estrangeiras, em especial de apostas esportivas. Cerca de R$1,6 bilhão em menos de 3 anos. A Justiça Federal autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão em municípios de Santa Catarina e Pernambuco e determinou a indisponibilidade de bens e de valores em torno de R$70 milhões. Há indícios de que o grupo criminoso expandiu a atuação para o exterior, com escritórios em países da América Latina e em Portugal. E a Polícia Federal também cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão no interior de São Paulo. Os alvos tentaram aplicar uma fraude de R$300 milhões junto ao BNDES. Eles vão responder por falsidade ideológica, uso de documento falso, associação criminosa, obtenção de financiamento mediante fraude e advocacia administrativa, com penas de até 25 anos de prisão. A Mancha Verde está proibida de entrar em estádios de São Paulo após a emboscada contra um ônibus com integrantes da Máfia Azul, organizada do Cruzeiro, no último final de semana.
Em outra ponta da investigação, a Polícia Civil de São Paulo decretou a prisão temporária do presidente e do vice da torcida organizada, além de outros 4 integrantes por envolvimento no ataque. O veto à presença da torcida em jogos foi determinado pelo Ministério Público de São Paulo e a decisão já foi acatada pela Federação Paulista de Futebol. No ataque, um torcedor do Cruzeiro morreu e outros 17 cruzeirenses ficaram feridos. O Judiciário de Mato Grosso está otimista com a legislação que aumentou as penas para feminicídio no país. O Estado enfrenta altos índices de violência de gênero, como mostra o repórter Carlos Celestino. Em Mato Grosso, os casos de violência contra as mulheres ainda preocupam. Os dados são alarmantes. Somente de janeiro a setembro deste ano, 34 feminicídios foram registrados. 23 municípios do estado têm registros de 1 ou 3 casos de mulheres que foram mortas pelos ex-companheiros. A dona Antônia, servidora do Fórum de Cuiabá, guarda no celular as fotos da filha Silbene, vítima de feminicídio em 2022, morta a facadas pelo ex-marido dentro da casa onde morava com seus 4 filhos em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. Daquele dia que ela partiu, foi um pedaço da minha vida junto com ela. E foi muito triste mesmo. Tive depressão, fiquei doente. Até hoje não tenho uma vida com a saúde. Diante deste cenário, a punição para quem comete o feminicídio está se tornando mais rigorosa. É que entrou em vigor em outubro deste ano a Lei 14.994 de 2024. Batizada de pacote antifeminicídio, o texto da nova lei traz uma pena maior para o autor deste tipo de crime. A partir de agora, a pena varia de 20 a 40 anos de prisão. Antes, esse tempo era de 12 a 30 anos. A lei também aumentou as penas para o autor de violência contra a mulher. Esse aumento de pena mostra não só que a sociedade espera que o Estado atue de forma mais rigorosa em relação a esses crimes, isso é um clamor da própria sociedade, como o próprio sistema de justiça verifica que esse aumento de pena vai contribuir, esperamos de certa forma, numa intimidação daqueles que vão cometer crimes de feminicídio ou crimes de lesão corporal. A ameaça deixa de ser por representação, passa a ser incondicionada. Na lei de execução penal, quer dizer, a pessoa tem que cumprir mais de 50% da pena, né? Que são reclames que a sociedade vinha fazendo do Estado no sentido de que dê uma resposta mais enérgica em relação à violência contra a mulher. A seguir, CNJ abre espaço para a sociedade enviar propostas para metas a serem cumpridas pelo Judiciário Brasileiro em 2025. E veja também como foi a mais nova edição do programa Diálogos com o Supremo, com a presença de 3 professores da Faculdade de Direito da Sorbonne, na França. Até já! O Conselho Nacional de Justiça abre espaço para que a sociedade envie propostas de metas a serem cumpridas pelo Judiciário Brasileiro em 2025. As sugestões serão analisadas durante o 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário em dezembro. Carolina Chaves. Quem tiver interesse de contribuir com sugestões para dar mais efetividade às prioridades estabelecidas para os 91 tribunais brasileiros, deve acessar o formulário disponível no site do CNJ até o dia 8 de novembro. O objetivo é garantir uma gestão participativa e democrática na elaboração de metas e das políticas judiciárias do CNJ. As metas nacionais do Poder Judiciário são compromissos firmados anualmente pelos presidentes dos tribunais e estão previstas em uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Entre as metas, priorizar julgamentos de processos antigos e de ações relacionadas aos direitos indígenas, quilombolas e de violência familiar. Além disso, deve estimular a conciliação e reduzir o acervo processual.
Em visita oficial à Índia, a convite do presidente da Suprema Corte Indiana, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, já se reuniu com professores de Direito da Indian University em Bangalore para debater inteligência artificial, plataformas digitais, democracia, populismo e mudança climática. Os temas integram o livro do ministro, lançado em agosto deste ano. Em seguida, o ministro Barroso deu uma palestra para os estudantes sobre as missões e os papéis das Supremas Cortes nas democracias contemporâneas, à luz de direitos, da teoria do direito constitucional. A visita oficial reforça os laços entre as Supremas Cortes dos dois países e aprofunda o diálogo sobre a inovação e governança judicial. O projeto Diálogos com o Supremo recebeu professores da Faculdade de Direito de Sorbonne, na França. O encontro foi na sala de sessões da segunda turma da Corte. Narração de Viviane Novaes. A professora Ayn Roblot-Troisier, diretora da Faculdade de Direito da Sorbonne, falou sobre os paradoxos da justiça constitucional francesa. O professor Dominique Rousseau, especialista em democracia e representante da Corte Constitucional de Andorra, discutiu a importância dos tribunais no Estado Democrático de Direito. Já o professor Xavier Philippe abordou a função dos tribunais constitucionais, destacando que eles não devem refletir a opinião pública nem revisar decisões do parlamento. O vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin, disse que o intercâmbio jurídico entre países ajuda a produzir novas ideias e a enriquecer a interpretação constitucional. Julgamentos tormentosos continuam a reverberar nas relações entre democracia e instituições de controle e justiça. Por isso, justiça, justificação e procedimentos democráticos compõem o tripé dessa análise. E, para isso, todo o diálogo, todo o intercâmbio de experiência e ideias tem sentido e traz aprendizados. O ministro do STF, Gilmar Mendes, idealizador do Diálogos com o Supremo, ressaltou a influência histórica da França no direito brasileiro e a importância de fortalecer os laços entre os dois países em defesa dos direitos fundamentais e da democracia. Nós entendemos que todos os cidadãos, de alguma forma, que vivem a Constituição são seus legítimos intérpretes e, portanto, têm na Corte uma oportunidade de trazer a sua interpretação. E hoje o Tribunal realiza com muita frequência as chamadas audiências públicas nos processos de controle abstrato de normas. O Diálogos com o Supremo promove debates do STF com outras instituições públicas e privadas, além de envolver a sociedade civil e a comunidade acadêmica, nacional e internacional. O projeto visa difundir conhecimento jurídico. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União entraram com uma ação na Justiça para o governo do Rio de Janeiro estruturar o programa de proteção de pessoas defensoras de direitos humanos no Estado. As informações com o repórter Márcio Fontinelli. Em uma ação judicial com pedido de liminar, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União pediram que a Justiça determine o prazo de 5 dias para que o governo federal abra um edital com o objetivo de selecionar uma entidade para o cumprimento do programa de proteção aos defensores de direitos humanos no Rio de Janeiro. Em abril deste ano, o governo estadual passou a responsabilidade do projeto para a União. Desde então, a iniciativa tem funcionado com orçamento limitado e pessoal reduzido. O MPF e a DPU querem que tudo seja regularizado no prazo máximo de 6 meses. O uso de casa construída pelo comprador não justifica a taxa de fruição após rescisão da venda de imóvel. A decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Reportagem Jéssica Castro. Os ministros do colegiado entenderam que o desfazimento da venda de um terreno vazio, ainda que o comprador tenha feito uma obra, não dá direito ao vendedor de exigir a taxa de fruição. O Tribunal de Justiça de São Paulo ajustou a taxa de fruição, mas manteve a condenação da primeira instância, que determinou que a incorporadora devolvesse parte do valor pago e indenizasse as benfeitorias, e condenou as rés ao pagamento de indenização pelo uso do imóvel, além das despesas relativas à regularização.
Na origem do caso, foi firmado um contrato de promessa de compra e venda de um lote sem edificações. E, em seguida, as compradoras construíram uma casa no local. Devido ao não pagamento das parcelas combinadas, a incorporadora que vendeu o lote ajuizou ação de rescisão contratual, cumulada com a reintegração de posse e perdas e danos pelo uso do imóvel. Em reconvecção, as compradoras pediram indenização pelas benfeitorias realizadas no terreno. No recurso ao STJ, as compradoras sustentaram que a residência não estava incluída no patrimônio da incorporadora e que não seria aceitável que ela se beneficiasse de um acréscimo patrimonial. A relatora foi a ministra Nancy Andrighi e ela afirmou que não houve proveito indevido por parte das compradoras, porque elas arcaram com as despesas da edificação e que também não houve empobrecimento da empresa vendedora, que retomará o terreno com as benfeitorias já realizadas após justa indenização, conforme estabelece o Código Civil. O voto da relatora foi seguido pelo colegiado, no sentido de que o entendimento do STJ é de que é indevida a taxa de fruição ou de ocupação após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, já que a resolução do conflito não promoveu enriquecimento ou empobrecimento das partes. No próximo bloco tem mais uma iniciativa de sustentabilidade do Judiciário Mato-Grossense. E a visita de representantes do Instituto Inovari, a equipe do projeto partiu aula do TJ Gaúcho, que atende jovens que cometeram atos infracionais. A gente mostra já já. Diante do impasse da dívida entre o Estado do Rio de Janeiro e da União, o Supremo Tribunal Federal fez audiência para buscar uma solução consensual sobre o assunto. O repórter Pablo Lemos tem as informações. A audiência de conciliação foi conduzida pelo ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Ele destacou que a relevância do assunto é de interesse do cidadão do Rio de Janeiro. O nosso cidadão, ele não sabe quem é o município, não sabe quem é o Estado, ele não sabe quem é a União, ele não sabe o que é o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Ele quer a prestação do serviço público. Ele quer a sua energia elétrica na sua casa, porque ele paga por ela. Ele quer o serviço de água na sua casa, porque ele paga por ela. Ele quer o serviço de saúde pública, o Sistema Único de Saúde, na sua integralidade, como está no texto constitucional, porque ele paga por ela. Em abril, o Rio de Janeiro acionou o Supremo para pedir a suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União até que um novo pacto seja feito. O Estado também solicitou que não sejam impostas novas sanções ao Rio, como retenção de verbas e repasses obrigatórios. O valor da dívida sofreu acréscimo de 30% por inadimplência alegada pela União, passando de quase 7 bilhões para aproximadamente 9 bilhões e meio em 2024. O ministro agora pediu para em torno de 30 dias que a gente tentasse chegar numa solução mediada e não chegando, aí ele vai tomar a decisão dele. Eu acho que ficou muito claro o pleito do Rio de Janeiro, que é ter uma redução na dívida, sobretudo de pautas que são essenciais do Rio de Janeiro. E a questão geral, a gente continua discutindo no âmbito do Propag, que acredito que nas próximas semanas a gente já tem uma decisão final aí por parte da Câmara dos Deputados. Enquanto uma nova decisão não é tomada sobre o caso dentro da ação proposta pelo Rio de Janeiro, continua suspenso o aumento de 30% sobre o valor da dívida, conforme determinou o ministro no início do mês. O Estado também vai poder pagar à União, no regime de recuperação fiscal firmado, as parcelas dos meses correspondentes no valor devido no ano de 2023, sem que sejam aplicadas quaisquer sanções por inadimplência. A equipe do projeto Partiu Aula do Judiciário Gaúcho recebeu a visita de representantes do Instituto Inovari. O projeto, que atende jovens que cometeram atos infracionais, foi finalista do prêmio. O repórter Mauro Verkoiser acompanhou. A equipe responsável pelas gravações do Instituto Inovari veio até o Museu do Hip Hop conhecer de perto o trabalho de inclusão social Partiu Aula na Justiça.
Alunos de várias escolas do Rio Grande do Sul passam por aqui e têm a possibilidade de vivenciar uma experiência que pode fazer a diferença na vida deles, nas comunidades onde vivem. Aqui, nos corredores, nos bastidores do Museu do Hip Hop, que tem sido feito um trabalho de prevenção com crianças e adolescentes para evitar que eles vão para o mundo do crime. O trabalho de recuperação com jovens da criminalidade e do tráfico de drogas tem sido um sucesso e recebeu neste ano uma indicação para o Prêmio Inovare. O fundador do projeto, Rafa Rafoage, é responsável pelas atividades da organização e do Museu do Hip Hop. Ele destacou a importância para o projeto, a indicação ao Prêmio Inovare deste ano. Olha, o Partiu Aula está completando aí um ciclo de 17 turmas, são 170 jovens já passando pelo processo. E para nós é muito importante nesse momento esse reconhecimento de estar finalista no Prêmio Inovare, porque o Prêmio Inovare é uma premiação muito especial para o sistema de qualificação da justiça brasileira e que mostra a potência de um projeto pensado por pessoas de periferia, pensado por pessoas também do judiciário, que pode sim impactar a vida não só dos jovens que são beneficiados por esse projeto, como de uma comunidade inteira. Neste espaço do museu estão uma horta comunitária, artigos que lembram o surgimento do hip hop no Rio Grande do Sul, tudo ambientado com desenhos em grafite, proporcionando para os alunos das escolas estaduais e municipais do estado uma reflexão de que é possível o desenvolvimento da vida longe das drogas. Realmente é um dia de muita alegria, em especial no Museu do Hip Hop, termos a oportunidade de receber os representantes do Inovare para mostrar o local em que os jovens realizam a saída externa. Sustentabilidade. O programa Verde Novo da Justiça de Mato Grosso fez mais um plantio de mudas de árvores. Repórter Eli Cristina Azevedo mostra os impactos positivos de uma ação como essa. Vamos ver. O Parque da Família, no bairro Terra Nova, em Cuiabá, vai ficar mais arborizado. Uma ação entre o Judiciário de Mato Grosso por meio do programa Verde Novo, Prefeitura de Cuiabá, Instituto Ação Verde e a empresa Pactus Transportes garantiu o plantio de mais 100 mudas e a distribuição de outras 100 mudas de árvores nativas e frutíferas. Mais um ano muito felizes em estar aqui novamente promovendo essa ação tão importante em conjunto não só com os nossos colaboradores, mas com os familiares. Então a gente vem incentivando isso desde a infância, né? A importância em cuidar do meio ambiente, em promover essa ação. Isso também está dentro dos nossos valores, né? Valores da companhia. Então a gente fala muito em ESG, que é a sigla do momento no mundo corporativo. Então, a sustentabilidade, e não só o momento do plantio, nós temos outros meios de sustentabilidade. A ação contou com a presença de funcionários da empresa, familiares e população que participaram das atividades desenvolvidas durante o evento. Thaís fez questão de levar o marido e a filha para juntos plantarem as mudas. E é muito bom incentivar. Como a Ana mesmo já perguntou, né? Esse ano nós vamos plantar, então você vê que isso fica registrado na memória da criança e isso é um incentivo, né? Precisamos tanto e por que não começar desde pequeno, né? O parque foi escolhido porque, apesar da grande estrutura, tem poucas árvores no local. Uma realidade que começa a ser transformada com o programa. Estamos começando o período de chuva, né? Então estamos começando a atividade de plantio de mudas para deixar o parque bem arborizado, para deixar ele com sombra, né? Um espaço bem agradável para a gente poder contemplar esse espaço aqui que é para toda a comunidade. Para Edilson, voluntário do programa há 3 anos, cada pequena ação tem impactos em todo o planeta. Agir localmente e pensar globalmente, né? Eu acho que o pouco que a gente faz na nossa cidade, uma árvore que a gente planta já está mudando a natureza de forma geral, já está beneficiando a natureza. O Tribunal de Justiça de Alagoas arrecadou brinquedos, roupas e guloseimas para serem distribuídos entre 34 abrigos da capital e do interior. A campanha foi realizada em homenagem ao Dia das Crianças e as entregas estão sendo realizadas durante todo o mês de outubro. Reportagem Lídia Lemos. A alegria tomou conta de dezenas de crianças em uma instituição de acolhimento em Maceió, durante a entrega dos brinquedos da campanha Transforme Sorrisos, Doe um Brinquedo.
Foram mais de 1.300 brinquedos arrecadados durante a campanha, que mobilizou magistrados e servidores do Poder Judiciário de Alagoas, com a doação de brinquedos, roupas e guloseimas. A gente está aqui no Lar Batista e estamos também com as crianças da Casa Lar. Então nós vamos fazer aqui hoje uma tarde diferente para elas, com lanches, com brinquedos, contando histórias, entregando os presentes, as guloseimas. Graças a vocês que acreditaram na gente, a gente está podendo fazer isso hoje. A programação foi repleta de brincadeiras e de delícias como pipoca e algodão doce. E contou ainda com a participação do servidor João Regis, que interagiu com as crianças durante uma contação de histórias. Para nós, enquanto servidores do Poder Judiciário de Alagoas, a concretização desse momento é extremamente gratificante e emocionante. Precisamos ir de encontro à sociedade, para além do fazer justiça nos gabinetes ou, enfim, dentro do nosso tribunal, precisamos ir de encontro a essa sociedade e, sobretudo, com a infância. Precisamos efetivar o princípio da proteção integral e fazer com que elas tenham uma infância melhor, mais feliz, mais humana e justa. Para a assistente social do Lar Batista, Marcolina Magalhães, a ação representa mais que um momento de lazer. Ela garante direitos básicos a essas crianças. Um direito à criança, um direito de brincar, de desfrutar. E o acolhimento, ele busca isso, deixar o mais próximo possível do lar dessas meninas, né? Então, é um momento de descontração, um momento leve que proporciona lazer e que viabiliza também o direito delas. Elas aprovaram a iniciativa. Eu brinquei, comi e eu peço a Deus mais de vocês venham para brincar com a gente e eu peço a Deus que Deus abençoe você. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.